Meus amigos do canal, nós estamos aqui novamente com mais um vídeo e dessa vez vamos conversar com a Gabriela Dantas, ela que esteve no Canadá, veio lá há poucos dias, né, do Canadá, e ela é do Colégio Maria Gomes Bezerra, aqui de Ubiratã. Gabriela, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu fiz intercâmbio para o Canadá com o programa do Ganhando o Mundo, né, do PGM. E quero agradecer a todos que me deram apoio para mim ir quando eu estava lá e quando eu voltei, agora que eu retornei, com o pessoal do núcleo, a escola, o pessoal do programa em si, familiares e o pessoal que me recebeu lá. Então, primeiramente, quero agradecer, né? E, claro, a Deus pela força, né? A coragem e saúde que a gente tinha que ter um psicológico muito bom pra estar lá. E, assim, é uma experiência surreal de bom. Se você tem vontade de ir, se você tem um sonho de participar do programa, se inscreva e vai. Comigo não era um sonho, tipo, não tinha essa vontade de ir, só que quando eu vi o pessoal falando, assim, quando eu me inscrevi, vi que era possível, aí me despertou a vontade de querer participar do programa e querer fazer o intercâmbio. Então eu fui lá, fiz acontecer, aproveitei tudo que tinha para aproveitar, lugares, cultura, conheci pessoas novas, fiz várias amizades, conheci pessoas de outros países também. Fiquei numa casa com mais quatro pessoas e todos eles sensacional, de respeitosos, atenciosos, estavam lá a hora que precisasse, assim, para falar com eles, eles estavam disponíveis. Podia falar com eles sobre tudo, coisas que me incomodava, se eu estava me dando bem com o pessoal da escola, com a A língua. preocupação deles com você, então. Isso, era. Eles faziam isso sumir, eles realmente fizeram eu me sentir que estava em casa. Lá eu não tinha problema nenhum. E eles também, a mulher que cuidou de mim, ela apoiava os outros intercambistas, que às vezes estava passando por problemas na casa, ela chegava lá, era uma ótima psicóloga. E foi surreal de bom, o pessoal que cuidou de nós lá, os orientadores, os que levaram nós até lá e voltaram também, todos sensacionais, bem parceiros. Você podia mandar uma mensagem lá com alguma coisa assim que tava com problema, eles ajudavam. E o pessoal da escola também, muito compreensivo. Eles entendiam assim que a gente não sabia falar a língua deles, então eles ajudavam, os alunos ajudavam nós a se comunicar com os professores, ajudavam nós em atividades. Interpretar também a língua Isso. deles, que é Isso, o inglês, lá é exatamente. o inglês É, que prevalece. o inglês. Mas lá, como tem uma cidade que eles falam francês, então eles têm bastante sotaque. E dá pra entender tudo muito bem. E eles realmente eles fazem acontecer. Eles estão lá e falam assim: ó, você quer? A gente vai ajudar, só você querer. E você tem que ter a força e coragem. Porque se você não tiver isso, você for uma pessoa que ficar assim pra baixo, eu não consigo. Ficar se desgastando, não dá certo. Ô, Gabriela, e qual a curiosidade deles, as perguntas que eles mais faziam para você com relação ao Brasil, aos Eles estudos, os perguntavam costumes? assim se eu morava aí no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que pra eles lá os mais conhecidos aqui no Brasil é esses dois estados, né? E sobre o churrasco e o Neymar, né? Por conta do futebol, que o Neymar é conhecido internacionalmente, eles perguntavam bastante: ah, você conhece o Neymar? Eu falava assim, não. Mas, tipo assim, tem vontade. É, quando eu estive lá, não vi nenhum problema, assim, com o pessoal, com a família, e nem pra me acostumar. Eu cheguei lá na primeira semana e já me acostumei. Tipo, eu acho que eu tinha imaginado, planejado tudo na minha cabeça, que acabou saindo tudo do jeito que eu tinha imaginado. Então, deu tudo certo, graças a Deus. E lá tem mais o quê? Tem praia, tem lugares Eu assim. fiquei em uma ilha, então tinha muita praia, muito oceano, era banhado pelo Oceano Atlântico. E como era uma ilha e a cidade que eu fiquei era minúscula, ela tem 7 mil habitantes, assim, no meio da cidade, assim, tinha um canal de oceano. Que passa no meio da Passa na cidade. É uma cidade. ilha, então. Isso. E você tem vontade de voltar, ô Gabriela, Eu. lá pro Canadá? Ah, eu prefiro assim, como
confesso que eu gosto muito de lá, eu realmente gostei bastante de lá. Só que eu acho que eu ainda prefiro o Brasil. Mas se eu tivesse ficado mais uns 2, 3 meses lá, meu inglês estaria bem melhor, tipo, eu estaria bem fluente. Nos últimos 2 meses, eu tava falando muito bem. Porque eu senti um pouco de vergonha, assim, né, de falar. E eu tenho vontade de voltar pra rever a família que cuidou de mim e os amigos que eu conheci lá. Foi muito boa a experiência, Foi então. muito boa, compensou bastante. Valeu a pena. E na questão, Gabriela, dos estudos, aqui está mais avançado ou mais atrasado O com Brasil, relação... ele é mais avançado. Ah, Lá, é? tipo, tudo que eu estudei lá eu já tinha passado aqui ano passado. Ah, então, lá está um ano atrasado, Isso. comparando com o Brasil. Sim. E a recepção de volta foi boa? As pessoas, como que foi a curiosidade das pessoas perguntando para você como foi o Canadá? Todo mundo pergunta se eu tenho vontade de voltar, sobre a família de lá, o que o pessoal mais pergunta, né? Porque acredito que seja o maior medo, né? Ai, eu vou pra lá e não vou conhecer ninguém. Então, realmente isso daí é um obstáculo. Mas, e a cultura de lá, como o pessoal de lá é. É diferente? E o que tem mais lá em termos de comida, Gabriela? A minha host, a mulher que cuidou de mim, ela era mexicana. Então eu não cheguei a comer a comida canadense em si. Porque como ela era mexicana, ela gostava de bastante tempero, essas coisas. Mas o pessoal reclamava que o arroz era sem sal. Lá não tinha feijão, o feijão era enlatado. Feijão doce, no caso, e era péssimo, tipo, não deu pra comer. Não Então eu teve fiquei jeito. 4 meses e meio sem comer feijão. E na questão do churrasco que você comentou aqui, que eles perguntam muito, lá tem um Lá churrasco tem ou um não? churrasco, só que é um churrasco totalmente diferente. Tipo, é churrasco de legumes, essas coisas. Não é o churrasco brasileiro É um aqui. churrasco diferente então. Isso. Não é com carne de boi, assim. E eles perguntaram então essa questão aqui do Brasil. Sim. E o que mais que eles são curiosos assim para saber daqui? A questão do carnaval, a questão da cultura, religião. Eles tocam muito no assunto? Lá a religião, eles são mais anglicanos. Tipo, é como se fosse uma vila, assim, onde tinha várias igrejas. Uma anglicana, uma católica, outra... Tinha uma outra religião lá também que eu não me lembro agora. E outra cristã, tinha igreja cristã separada do católico, né? Sim, então tem Evangélica. vários... E aí você chegava lá, era tipo um estacionamento, você estacionava seu carro e você ia andando para a sua igreja. Mas são uma roda, assim, uma do lado da outra. Ah, então é tipo uma vila. como Tipo, se fosse uma república. isso. Uma vila feita só com igrejas, então. Isso. E lá é livre, a religião lá É livre. não tem impedimento. Só que a maioria do pessoal é mais anglicano, que é bem parecido com o católico. E você, depois que voltou, você recebeu um certificado, recebeu algo para marcar essa questão dessa viagem para o Canadá? Eu fui no núcleo de Goierê, que é o núcleo aqui da nossa cidade, da nossa escola. E lá a gente fez uma apresentação, a gente fez um bate-papo com o pessoal que veio, que já foi e que vão ir agora em agosto. Agora, final de agosto, essa semana, foram bastante pessoas. E os que vão ir ano que vem. Sobre dúvidas, experiência, a gente fez uma troca de experiências e a gente recebeu um certificado da nossa coordenadora Maurene. Da participação de vocês no Canadá. Isso. E ficou uma lembrança boa de lá, Gabriela? Sim, tipo, é uma coisa que vai ficar marcada em mim o resto da vida. E acredito que nos outros intercambistas também. Serviu para amadurecer? Ele ajudou a amadurecer bastante, por mais que eu já tinha uma mentalidade bem avançada, assim, o pessoal fala que eu tenho uma mentalidade bem avançada, assim, pra idade, mas, porque, querendo ou não, eu aprendi a ir pra um lugar sozinha, eu tive que aprender a falar uma língua que eu não sabia, eu era zero no inglês, tipo, as aulas que a gente faz aqui é totalmente diferente do que eu vi lá, porque aqui acaba que a gente aprende o inglês formal, e lá ninguém fala o inglês formal, é igual o português, a gente não usa o português formal. E lá também eles falam informal. Então acaba que eu falei assim, nossa, mas o que eu aprendi no Brasil é totalmente diferente do que a gente fala aqui. E acaba que lá é mais fácil de entender. E vai ficar marcado assim na lembrança pro resto da vida. E pretendo um dia voltar pra rever a família e os meus amigos lá.
Tem pessoas como nós conhecemos a Jailine, tem outras pessoas também que têm vontade de ir para esses países, conhecer como você foi, né? Então você recomendaria Eu recomendo, para quem tipo, nunca foi? é porque é uma experiência, né, diferente, É, cultura diferente, é um algo pessoas. totalmente diferente com Isso, os você vai costumes daqui, não ter. é? Eu voltei pra cá com uma visão mais ampla do que eu tinha visto, do que eu imaginava, porque eu não fazia a mínima ideia de como funciona o mundo lá fora. E eu vi que é totalmente diferente, não é o que o pessoal fala, até porque cada um tem uma experiência diferente. Então eu fui lá, eu vi lugares diferentes, eu voltei com uma visão do mundo totalmente desigual ao que eu via antes. E isso fez despertar uma vontade de querer conhecer novos lugares, assim, A novos mente abriu países. comparando com o lugar Isso. que você vive, não é? E, Mudou totalmente, né? Tua forma de exatamente. pensar, de agir. E essa experiência me ajudou tipo, eu vi mais profissões em questão de futuro. Me fez ter novas ideias, assim, de caminhos a seguir. Saber o projeto, onde você quer chegar, não é? Isso. E na escola teve um apoio também, ô Gabriela? De lá ou A daqui? daqui? Na volta ou na ida? Depois da volta, na ida Na ida também, o apoio na teve, questão de. quando eu tava lá, alguns professores chegavam a me mandar mensagem, diretores. Quando eu voltei também, eles me deram um apoio pros projetos que eu tinha que fazer, inclusive tenho que entregar um projeto até pro Núcleo, que vai para a Secretaria de Educação em Curitiba. E a escola tá dando um apoio, estão ajudando bastante. E eles disponibilizam materiais também, eles são bem bons nessa parte. A diretora Ivone contribuiu bem, né, nessa questão do Sim, apoio, foi ela foi fundamental. bem boa, ela ajudou bastante nessa parte. Valeu a pena. No de Goiuerê, no café de Goiuerê que a gente foi, ela que levou. Sim. Pra ir também, antes de mim, eu tive que ir pra Curitiba com o pessoal de Goiuerê, ela também me levou até Goiuerê. Ela Então, foi teve um boa, apoio bom. ajudou bastante. E as pessoas de lá, de onde você foi, do Canadá, sempre te ligam, manda Sim, mensagem, meus amigos se que eu comunica? fiz, mais intercambista de lá, o pessoal de lá tudo manda mensagem perguntando daqui, como que tá funcionando, se nós tá... Lá eles pensam que aqui é férias e verão, né? Aí eles perguntam sempre, eles fizeram despedida pra nós, são sensacionais. Amigos brasileiros que eu fiz lá também mantém contato, a gente tá sempre... Sempre comunicando. se relembrando alguns Sim, momentos assim que aconteceu lá. Foi muito importante, então, essa viagem para Conheci você. pessoas sensacionais. Que bom, Gabriela. A gente fica feliz, deseja sucesso para você depois dessa viagem, desse conhecimento que você disse aqui para o Canadá. Desejamos sucesso para você, que você consiga almejar todos os seus sonhos, viu, Gabriela? Tá bom, obrigado. Então, conversamos aqui com a Gabriela Dantas. Olha aqui, o programa Ganhando o Mundo, que ela foi lá para o Canadá, veio feliz, sorridente, os amigos, a família, enfim. Gabriela, sucesso para você, viu? Obrigado.